celebração do Evangelho da Graça, estamos aqui reunidos, né? Glória a Deus, para falar essa mensagem maravilhosa sobre o tema. O tema de hoje é esse aí, ó. A vinda do Filho do Homem. Não ocorreu? Esse tema, já falamos algumas coisas sobre isso aqui há um tempo, mas voltamos aqui para falar mais alguma coisa sobre esse tema. Amém? Então o tema de hoje é a vinda do Filho do Homem. Não ocorreu? Todos nós sabemos que a promessa da vinda do Filho do Homem, ela foi para Israel. A promessa da vinda do Filho do Homem foi para Israel. Jesus, quando estava falando sobre isso, ele não estava falando com a igreja, porque a igreja ainda não existia, né? Eles ainda estavam no velho pacto. Então Jesus estava falando da vinda do Filho do Homem como promessa para Israel. Está bem claro nos textos da Bíblia, né? Então a vinda do Filho do Homem é o tema de hoje. Aí eu pergunto, não ocorreu? Não se cumpriu a promessa para Israel, quando Israel existia ainda no velho pacto? A gente não está falando, nós não estamos falando aqui desse Israel que surgiu agora em 1948, não. Mas a gente está falando do Israel que estava debaixo da lei, Israel que estava no ministério dos profetas, né? Não é isso? É isso que a gente tem que falar. É o Israel que estava ainda debaixo daquele ministério do velho pacto. Não é esse Israel que está lá, não. Porque esse Israel que existe hoje, eles não estão debaixo da lei de Moisés mais. Eles não cumprem mais a lei de Moisés. Nem os profetas existem mais, como Deus falava pelos profetas, né? Como está escrito no Hebreus, que Deus antigamente Deus falava pelos profetas, aos pais, pelos profetas. Nos últimos dias, que não é hoje, 2019, os últimos dias foi quando Jesus nasceu, né? Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Então aqueles eram os últimos dias. Os últimos dias de quê? Os últimos dias do velho pacto, da velha aliança, do primeiro céu, da primeira terra, que iria passar, né? Então o tema de hoje é esse aí, a vinda do Filho do Homem, né? Não ocorreu ainda? Não se cumpriu a promessa aos pais que falavam lá com Pedro, que Pedro falou, né? Que alguns falavam, né? Onde está a promessa da sua vinda? Está escrito nas cartas de Pedro, a promessa da sua vinda, né? Desde que os pais morreram, né? Dormiram, até hoje não se cumpriu nada, né? Eles estavam falando naquela época, isso há quase 2000 anos, né? Mas esse foi um texto de Pedro, que Pedro escreveu sobre algo que estava ocorrendo lá, né? Há quase 2000 anos, não é para agora, né? A vinda do Filho do Homem não ocorreu, é o tema. Por anos, né? Vamos começar aqui. Por anos sempre ouvimos no meio evangélico, né? Sempre ouvimos que a vinda do Filho do Homem, que está relatado lá, que ocorreria para os judeus, sobre as nuvens com poder e glória, será algo a ocorrer no futuro incerto. Então os evangélicos dizem até hoje, né? Dizem, continuam dizendo pelo mundo todo, que a vinda do Filho do Homem vai se cumprir ainda num futuro incerto para todas as nações. Quando a promessa foi feita aos pais, está escrito bem claro, que Pedro falou, onde está a promessa da sua vinda aos pais, no caso estava se referindo ao povo judeu, né? Então quando isso aí foi feito para os judeus, não foi feito para o mundo, no sentido da igreja, que a igreja, quando essa promessa foi feita para os judeus que estavam debaixo da lei, ela foi feita e a igreja ainda não existia, a igreja não tinha surgido ainda estava no velho pacto, porque no velho pacto a igreja não poderia existir. O que existia era o quê? A velha aliança, o cumprimento da lei, né? Então por anos nós sempre ouvimos no meio evangélico que a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens com poder e glória será algo ocorrendo no futuro incerto. Só que essa interpretação, né,
não se alinha com os textos da própria Bíblia que esses ditos mestres dizem crer. Então a igreja, né, os mestres da igreja, os teólogos, os irmãos que falam, que dizem que estão falando a palavra que está escrita, eles dizem que creem, mas quando a gente apresenta os textos, aí eles falam, não é bem assim, né? Mas só que a vinda do Filho do Homem seria para Israel, né? Os mestres da igreja falam em hermenêutica e exegese, não falam? Eles não falam em hermenêutica e exegese, mas não conseguem explicar com propriedade, né? Os falsos, vamos dizer assim, são falsos discursos futuristas, né? São falsos discursos futuristas porque nós podemos analisar nos textos que não se coaduna, né? Vamos dizer assim, não se confirma, não corrobora com o que é falado pelos mestres da igreja odierna, né? Da igreja de hoje, né? Vamos ler alguns textos aqui que falam o seguinte, ó, Mateus 24, 1. Vamos começar falando sobre o templo, que seria o início do assunto sobre a vinda do Filho do Homem, em Mateus 24, 1, que diz o seguinte: e quando Jesus ia saindo do templo, nós já lemos isso aqui várias vezes, né? Jesus ia sair do templo. Que templo? O templo que existia à época de Jesus, à época dos apóstolos, né? E quando Jesus ia saindo do templo, que templo? O templo de Jerusalém que existia. Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O templo que existia há quase 2000 anos atrás, que não existe mais. O que existe lá ainda em Israel atual é o Muro das Lamentações, que é um muro só que sobrou do local onde o templo estava estabelecido, né? Então, no local do templo, nós sabemos que foi construído lá uma cúpula, né? Uma cúpula lá dos árabes, né? Então vejam, Jesus ia sendo no templo e aproximaram-se dos seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo, Mateus 24, 1. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Isto o quê? Aquele templo. Jesus não está falando de algo futuro, de um futuro prédio que poderiam construir, né, agora, nesse milênio, né? Mas ele está falando daquele templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Isto que é o templo, né? Em verdade vos digo que não ficará aonde? Aqui, mas não é aqui, não é agora, né? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, 2. De que Jesus estava falando? Jesus está falando daquele templo de Jerusalém que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Mateus 24, 2. O texto foi escrito para aquela época. Está bem claro, né, gente? Não tem por que a gente agora trazer isso para agora, quando Jesus estava falando de algo que iria ocorrer naquela geração. Vamos entender agora, ó. Os mestres futuristas dizem que um templo ainda será construído lá em Jerusalém atual, a fim de que essa profecia se cumpra, né? Então, os mestres futuristas, os entendidos da igreja, dizem que será construído um templo em Jerusalém para que essa profecia de Jesus se cumpra agora, né? Depois de 2000 anos. Mas só que Jesus estava falando de qual templo? Do templo que existia, né? Ele estava falando daquilo ali que estava ali. Não ficará aqui, pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Se cumpriu ou não se cumpriu? O templo foi ou não foi derrubado? Foi, então se cumpriu. Ué, vai ter que se cumprir de novo a mesma profecia que já se cumpriu? Não tem sentido, né, gente? Não tem a profecia que vai ficar sempre. Então, enquanto ficar construindo templos, falsos templos, então a profecia de Jesus vai ter que ser ainda considerada? Não tem sentido, né? Ora, se Jesus estava falando daquele templo que existia no primeiro século, o que aconteceu então com aquele templo? Se não existe mais, se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu. Não foi derrubado? Se cumpriu o que ele mesmo predisse? Se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu. A profecia de Jesus que não ficaria pedra sobre pedra, se cumpriu. Está saindo aí, Patrícia? Está saindo aí, né? Amém. Glória a Deus. Vamos ao próximo texto agora. Olha aqui, ó. Mateus 24, 9. Olha só o que Jesus falou que iria acontecer com quem? Conosco? Não, ele estava falando com eles. Olha só. Então
vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, 9. Jesus estava falando conosco? Não, ele estava falando com quem? Os discípulos dele, que eles seriam mortos, né? Matar-vos-ão e eles seriam odiados. Eles vos entregarão. Jesus está falando com eles, ele não está falando conosco agora, nem com outras gerações, está falando com ele. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Que nações? De todas as nações que existiam na época de Pedro, Paulo, Tiago e João, né? Mateus 24, 9. E os demais discípulos de Jesus também, né? Para quem Jesus estava falando que seriam atormentados? Para quem? E que seriam uma? Para nós? Não, Jesus está falando para eles. Para eles. Essa profecia se cumpriria quando? Naquela geração. Está bem claro nos próximos textos. Mas só que os futuristas, né, os mestres da igreja, dizem que isso ainda ocorrerá numa suposta grande tribulação futura, né, numa época incerta. Então isso aí sempre vem falando há séculos que se vem falando, né, em grande tribulação que ainda vai acontecer, mas só que Jesus estava falando daquela geração, né? Uma suposta grande tribulação. Os futuros dizem que isso ainda ocorrerá numa suposta grande tribulação, quando Jesus estava se referindo aos seus discípulos. Ele falou o quê? Matar-vos-ão. Eles. Pergunto, se cumpriu ou não se cumpriu o que Jesus falou? Se cumpriu. Os discípulos, os apóstolos não foram mortos? Olha, a própria teologia, né? O mundo cristão, né? Os crentes, os católicos, eles afirmam, né? Os teólogos dizem, né, que segundo a tradição, Paulo teria morrido decapitado. Morreu ou não morreu? Foi morto ou não foi? Se cumpriu o que Jesus falou ou não se cumpriu? Se cumpriu. Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo, de acordo com a tradição, de acordo com assim, a teologia. Morreu ou não morreu? Se cumpriu ou não se cumpriu? Quando que vai se cumprir então? Se Jesus falou que se cumpriria nele. Então, aquelas profecias de Jesus de Mateus 24 estava se referindo àquela época, àquela geração. Então vamos lá, não tem tempo mais, né? Já se cumpriu, mas a gente vai chegar lá ainda, né, gente? Vejam aqui em Mateus 24, 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas o quê? Os apóstolos foram mortos, Estevão foi morto, Paulo foi decapitado. Vejam, se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu. Pedro foi morto, a própria igreja diz que Pedro foi morto naquela geração, em grande turbulência, onde a igreja estava sendo perseguida. Foi a grande tribulação ou não foi? Foi. Ora, vai ter que acontecer quantas grandes tribulações? Porque muita gente fala assim, não, mas que ainda acontecem, né, guerras, rumores. Mas guerras e rumores de guerra sempre houveram. Sempre houveram guerras e rumores de guerra no mundo. Agora, aquelas guerras, aqueles rumores de guerra, aquela grande tribulação que Jesus estava falando, era o cumprimento das profecias para aquela geração específica. Jesus estava se referindo especificamente àquela geração, tá bom? Então, vejam o que ele está falando aqui em Mateus 24, 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, o quê? A perseguição, né? Saber que ele está o quê? Próximo. Ou demorará 2000 anos? Saber que ele vai demorar ainda 2000 anos, ou mais de 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos. Ora, se ele está falando que ele está próximo às portas, não tem sentido. É pegadinha? Então seria pegadinha, né? Seria pegadinha, gente. Tem sentido isso? Ele falou, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele quem? A vinda dele, né? Está próximo à sua vinda, as portas, Mateus 24, 33. Então veja, essa é a palavra, essa é a verdade. Não vamos ficar aqui enrolando, né? Enchendo linguiça para enganar as pessoas, para ficarem debaixo de um medo futuro de grande tribulação. Mateus 24, 33. Agora veja que Mateus 24, 33 ainda já agora é Mateus 24, acho que é 34, gente.
Depois a gente confere aqui, Mateus 24, 34. A primeira parte é Mateus 24, 33. Agora é Mateus 24, 34. Veja o que Jesus fala aqui, ó. Em verdade ou é em mentira? Verdade. É em verdade ou é em mentira? É verdade, né? Ó, em verdade, olha, Jesus não poderia mentir, né? Vos digo que não passará esta geração qual? A geração de Jesus, a geração dos apóstolos, sem que algumas dessas coisas ou todas essas coisas aconteçam. Mateus 24, 33. Então todas aquelas coisas, né, a perseguição, alguns foram mortos, Estevão foi morto, está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, gente. Não tem sentido agora a gente ficar aqui tentando, né, dar um jeitinho de manter, né, um engano da teologia referente a esses textos, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração. Esta geração era qual geração? Agora em 2000 ou a geração de Jesus? Em 2019 ou a geração de Jesus? A geração de Jesus. Esta geração era aquela. Se eu falar assim, não passará esta semana sem que todas essas coisas aconteçam, eu estou me referindo a esta semana agora. Hoje é que dia? Dia 10, né? Do dia 11 a partir de amanhã, né? Não passará essa semana, do dia 11 até o dia 16, acho que vai até o final de semana, 17, por aí. Não passará esta semana sem que todas essas coisas aconteçam. Eu estou falando de uma semana que vai acontecer daqui a 2000 anos, ou desta semana? Desta semana. Da mesma forma Jesus. Gente, tem sentido? Então, olha só, então a gente vai ter que voltar para o beabá, né? Para aprender a língua portuguesa. Sim. Para aprender os tempos verbais aqui, né? Não passará esta, ou para aprender a colocação, né, da língua portuguesa, a gramática correta. Então quando se fala esta, é esta. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que coisas? A perseguição, os discípulos que foram mortos, seriam atormentados de todas as nações. Jesus estava se referindo àquilo, inclusive o templo, né, que foi o ápice dos acontecimentos, a queda do templo, né? Então não passou realmente aquela geração sem que todas aquelas coisas acontecessem, né? Amém? Falava que ele estava às portas, não seria algo breve? Será que ele estava falando de algo que levaria milênios? É claro que não, né? Pergunto, todas aquelas coisas preditas por Jesus não aconteceram naquela geração? Aconteceram. Não foi breve? Foi breve. Se ele falou que seria breve, seria breve. Mas seria pegadinha agora? Os discípulos, todos eles morreram, né? Todos aqueles seguidores de Jesus morreram e não viram nada acontecendo, e ele falou que ia acontecer? Seria pegadinha? Não tem sentido, né, gente? O Filho do Homem vir sobre as nuvens não significa que ele viria numa nuvem de água, né? Uma nuvem formada por vapores que evaporam dos mares, e Jesus vir sobre aquela nuvem, né? Cavalgando sobre aquela nuvem. Não significa isso, que ele viria numa nuvem assim, essa nuvem que se forma em trovoadas, né? Dia de chuva. Não é essa nuvem. Leamos o texto agora para agora que vir sobre as nuvens, eu estou lendo aqui, é vir em juízo. Vir sobre as nuvens é vir em juízo. O juízo que viria sobre Jerusalém é o vir sobre as nuvens. Vamos ver agora o texto do profeta Isaías sobre como era narrado nos textos o significado de vir cavalgando numa nuvem, ou vir sobre as nuvens, tá bom, gente? Vamos ver agora o texto do profeta Isaías que fala sobre isso, para a gente entender a literatura judaica, né, a cultura judaica, o que significava vir sobre as nuvens. Veja que a palavra está escrita aqui em Isaías 19:1. Peso do Egito. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Isaías 19:1. Vejam aí que vir cavalgando numa nuvem é vir em juízo, né? Em juízo, em destruição contra aquele povo. Vejam aqui, ó. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios. Quem faria com que os egípcios se levantassem contra os egípcios? O Todo-Poderoso, o próprio Deus que faz isso. Então, quando ocorre uma guerra, é Deus que faz com que alguns se levantem contra outros, né? Então,
Muita gente fala assim, não, isso é a vontade do homem. Não é a vontade do homem, é a vontade de Deus. É Deus que faz a guerra, né? Veja aqui, porque farei com que os egípcios, olha o juízo vindo aí sobre os egípcios, se levantem contra os egípcios, eles mesmos lutando. Então o que é o Senhor vindo, cavalgando sobre uma nuvem? É quando Deus fez, está escrito no texto, gente, é quando Deus fez com que os egípcios se levantassem contra ele mesmo. Então isso aí era o juízo, isso aí era a vinda do Senhor cavalgando sobre as nuvens. Olha só, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Isaías 19:2. Então vejam aí, gente, o que é cavalgar sobre numa nuvem ligeira? Quem que viria cavalgando na nuvem ligeira? O Senhor, o próprio Deus. E ele faria com que essas coisas acontecessem no Egito e eles se autodestruíssem. Isso aí seria o quê? O juízo de Deus contra o Egito. Isaías 19:2. Agora vamos ler outro texto para a gente entender o que significa cavalgar sobre as nuvens ou vir sobre as nuvens, que não tem nada a ver com vir em cima de uma nuvem, um vapor d'água, né? Vejam aqui, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O que apareceria no céu? O sinal. Então é um sinal que apareceria do Filho do Homem. E todas as tribos da terra, de qual terra? Da terra de Israel. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então veja, o que seria vir sobre as nuvens do céu? Seria o Senhor vir em juízo contra as tribos da terra, a nação de Israel. Jerusalém seria destruída, né? Roma iria invadir Jerusalém, iria incendiar Jerusalém, né? Então isso aí significa vir sobre as nuvens, que o Senhor viria em juízo, né? Esse sinal apareceria, né, no céu, né? Mateus 24:30. Se o sinal do Filho do Homem não apareceu para todas aquelas tribos da terra de Israel, que existiam há quase 2000 anos, tendo Jesus falado para eles que apareceria, no caso de não ter ocorrido, Jesus ficaria como não tendo falado a verdade. Se isso aí não aconteceu, então Jesus não teria falado a verdade, porque alguns teólogos, mestres da igreja de hoje, falam, não, isso ainda não ocorreu. Está desmentindo Jesus? Se Jesus falou que se cumpriria naquela geração, né, e as coisas realmente ocorreram, o tempo caiu, não tem sentido dizer que não aconteceu, né? Então aconteceu, gente. Se está escrito, eu creio. Se foi Jesus que falou, eu creio. Então veja, gente, olha só, essa parte do versículo aqui 30 do capítulo 24 de Mateus diz o seguinte: todas as tribos da terra se lamentarão. Se lamentarão. O que está acontecendo com Israel de hoje até hoje? Eles têm um muro lá chamado o quê? Muro das lamentações. Até hoje eles estão se lamentando o juízo que veio sobre Jerusalém, sobre Israel, porque o muro não é das lamentações. E vejam o que está escrito, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra de Israel se lamentarão. E até hoje eles estão se lamentando por esse juízo, e os mestres da igreja estão dizendo que isso ainda vai acontecer, quando a maior prova de que aconteceu é que não tem templo lá em Jerusalém hoje. Israel voltou em 1948, mas não tem templo, e eles estão se lamentando até hoje. Veja se não se cumpriu a palavra de Jesus aqui em Mateus 24:30, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Se lamentarão, então se lamentando até hoje, né? Mas só que os mestres da igreja odierna ainda estão falando, não aconteceu não. Olha, precisa de mais prova do que a prova que tem lá, que o muro lá está, só o muro daquele local do templo, né, gente? Então vamos ver aqui, Jesus garantiu que alguns não provariam a morte. Jesus garantiu ou não garantiu? Garantiu que alguns não provariam a morte sem que vissem
Viram ou não viram? Viram. Até nós estamos vendo até hoje. Nós estamos vendo até hoje a lamentação no Muro das Lamentações. Viram ou não viram? Viram. E Jesus garantiu que alguns não provariam a morte sem que vissem. Vamos ver aqui, ó. Lucas capítulo 9, versículo 26. Por quê? Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Quando? Quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Lucas 9, 26. Vamos continuar aqui. Verdadeiramente ou de mentirinha? Verdadeiramente vos digo. É verdade ou não é verdade, gente? Sim. Vocês que estão online aí, estão online, pessoal? Estão respondendo. Verdadeiramente. Ora, nós vamos mentir a Jesus agora pela nossa teologia futurista? Vamos? Não, não podemos fazer isso, né? Verdadeiramente vos digo, alguns dos que aqui quando? Lá, há 2000 anos atrás, se encontram que de maneira nenhuma, Jesus está sendo bem incisivo. Se ele falou verdadeiramente, ele está falando de maneira nenhuma, passarão pela morte, quer dizer, eles não iriam morrer, até que vejam o reino de Deus. Lucas 9, 27. Então eles veriam o que acontecendo? Isso aqui. O Filho do Homem quando vier na sua glória. Está bem claro, gente? Está bem claro, não tem por que a gente ficar inventando, tentando dar o braço, né, a teologia futurista para tentar dizer que Jesus não estava falando bem, não era bem isso que Jesus estava falando. Aí inventam várias desculpas, né, várias interpretações estapafúrdias para poder tentar deixar o povo debaixo de um engano, de uma vinda, de que um apocalipse ainda vai acontecer no mundo, né? Que um apocalipse vai acontecer ainda no mundo, que vem cavaleiros com guerras, anjos, para poder trazer uma grande tribulação e aniquilar, né, ainda o Satanás. Ainda vai acontecer tudo, a morte ainda não foi vencida, né? Os mortos ainda não ressuscitaram. Para os futuristas, os mortos estão mortos até hoje. Abraão, Moisés, estão tudo ainda aguardando a ressurreição. Não estão com Cristo, não estão com Deus, não ressuscitaram. Para eles tudo ainda vai acontecer num futuro incerto, quando Jesus estava falando que todas aquelas coisas ocorreriam naquela geração, né? Então assim, Jesus falou, verdadeiramente vos digo que alguns dos que aqui se encontram, aqui agora em 2019 ou lá 2000 anos atrás? Há 2000 anos atrás, né? Nenhum dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma, Jesus foi bem claro, gente, não tem por que a gente ficar tentando agora, daqui a pouco eles vão mudar esse texto, né? Vão ter que mudar a Bíblia, porque está indo de encontro com essa teologia. De maneira nenhuma passarão pela morte. Ora, se ainda vai acontecer, eles teriam que estar vivos até hoje, com 2000 anos. Ele teria que ter discípulos de Jesus vivos até hoje, com 2000 anos, aguardando a grande tribulação, aguardando a vinda do Filho do Homem ainda sobre as nuvens. Lucas 9, 27. O sumo sacerdote veria. Vamos ver aqui, ó, o sumo sacerdote veria. Marcos capítulo 14, versículo 61. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? Marcos 14, 61. E Jesus disse-lhe: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Marcos 14, 62. Então, se o Filho do Homem ainda vem sobre as nuvens em juízo contra Israel, Israel vai sofrer quanto juízo, hein? Israel já sofreu um juízo lá, vai sofrer outro agora, né? Se o Filho do Homem ainda terá que vir sobre as nuvens, ou seja, em juízo contra o Israel que está lá hoje, então o sacerdote, o sumo sacerdote, terá que estar em algum lugar do planeta Terra vivo com 2000 anos. Certamente o sacerdote já era velho naquela época. Imagine agora com 2000 anos, né? Vai estar só o osso lá. O osso com 2000 anos. Oi? Produtos só ficar embalsamado, né?
Esqueci um produto aí que... Mantém o cara ficar reservado lá para poder novamente tornar a vida. Então veja, o sumo sacerdote veria o Filho do Homem vindo em juízo contra qual Israel? O Israel que existia naquela época, gente. Não tem nada a ver com esse Israel aí agora. Jesus está falando daquele Israel que existia lá, naquele contexto da lei de Moisés, né? Todo olho veria o juízo. Todo olho veria o juízo. Vamos ver aqui, ó. E eis que vem com as nuvens, ou seja, em juízo. Vir com as nuvens é vir em juízo, não é em cima de uma nuvem. Não é como o sistema evangélico traz aquelas imagens de Jesus cercado de anjinhos de asa, né? Aqueles anjinhos cheios de asa, ele sentado num trono lá e todo mundo em volta dele. Não é isso. Eis que vem com as nuvens, ou seja, que ele viria em juízo, e todo olho verá. Veja aqui, ó, e todo olho verá, até os mesmos que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão, estão se lamentando até hoje, né? Todas as tribos de Israel estão, eles nem sabem mais quem é a tribo de Benjamim, quem é a tribo de Naftali, não sabem, eles não sabem, mas todas as tribos estão se lamentando até hoje, né? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. E está escrito aqui, ó, até os mesmos que o traspassaram. Quem? Quem traspassou Jesus, quando ele morreu na cruz. Então, se isso ainda vai acontecer, aqueles que os traspassaram, os soldados, né? Se eles tinham 20 anos de idade, que deveria ser a idade de um soldado, 25 anos, um soldado deveria ser novo, né? Agora ele estaria com 2022 anos. Tem sentido, gente? Né? Teriam que estar congelados. Teriam que estar congelados aí até hoje, né? Esperando a vinda do Filho do Homem, né? Ele vindo com as nuvens. Não está escrito que todo olho verá, então eles teriam que estar aí. Se essa pregação futurista está falando a verdade, eles teriam que estar vivos, porque todo olho verá, então eles teriam que estar vivos. Todos teriam que estar vivos até hoje. Não somente os soldados, não somente os sacerdotes, não somente alguns que estariam vivos na sua vida, teriam que estar. O mundo estaria assim, onde, gente? Quantas mil pessoas tem no mundo hoje? Uns 7 bilhões de pessoas, né? No mundo, por aí, né? Então hoje nós estaríamos aí com, meu Deus do céu, talvez uns 500 bilhões de pessoas no mundo, talvez ou mais. O Brasil estaria aí totalmente tomado de cidades e de pessoas em todos os lugares, né? A Amazônia estaria toda ocupada, né? O deserto do Saara estaria todo ocupado para guardar, porque todo olho verá, né? Todo olho, não está escrito todo olho verá, mas é claro que Jesus estava falando da sua vinda, que todo olho verá lá os que existiam, nós não. Ele não está falando da gente que está aqui em 2019, né? Se ainda ele não veio com as nuvens, ou seja, com o juízo, não é vindo em cima de uma nuvem de água, em vapores d'água, né? Se ele não veio com as nuvens, ou seja, com o juízo, onde se encontram os mesmos que os traspassaram? Né? Então cadê os soldados vivos até hoje? Se ele não veio ainda, se ainda os soldados não terão que vê-lo vindo sobre a nuvem, né? Não tem sentido, gente. A gente fica sentado num banco ouvindo essa historinha a vida toda, né? Nós ficamos, né, debaixo disso aí, desses ensinos, dessas escolas dominicais, ensinando essas coisas, né? A promessa da casa do Pai. Agora eu vou falar sobre a promessa da casa do Pai. Que horas são, por favor? Tem como ver? 19h39. 19h39? Então ainda faltam 20 minutos, né? A promessa da casa do Pai, ela não foi feita para a igreja, porque a igreja já está na casa do Pai, né? Não foi feita para a igreja, mas para quem estava debaixo da lei, os judeus. A igreja ainda não havia sido edificada. Está escrito, gente, está escrito que a igreja ainda não tinha sido edificada. Jesus estava falando para quem estava na velha aliança, na dispensação da lei, ainda não era a igreja. Então a promessa da casa do Pai, que Jesus falou, vos levarei para mim mesmo, a teologia futurista diz que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Mas vejam, Jesus não está falando que viria buscar a sua igreja. Em lugar nenhum da Bíblia diz que Jesus viria buscar a sua igreja. Não tem. Mas a teologia futurista diz que Jesus vem buscar a sua igreja. Então quem vai ficar nesse planeta? Se Jesus vir buscar a sua igreja, todos os eleitos que iriam desaparecer, ficariam no planeta somente os filhos da perdição, quem não era igreja.
né? Então a igreja não estaria mais aqui. Então não tem sentido, né, gente? Se na Bíblia diz que os filhos têm que participar de carne e sangue, não tem sentido Jesus levar os seus filhos e não ficar mais aqui na terra nenhum filho participando de carne e sangue. Ora, se Jesus vai levar de uma vez por todas a igreja, não poderá ficar nenhum filho aqui. Nenhum filho de Deus poderá mais vir, nascer nesse mundo, né, participar de carne e sangue. Toda vez que nasce uma criança, Deus está enviando um filho dele para participar de carne e sangue, ou sim ou não. Ou ele é filho de Deus ou não é. Vai depender se ele crê em Jesus ou não. Depois que ele crescer, se ele crê em Jesus, ele é filho de Deus. Se ele não crê em Jesus, ele não é filho de Deus. É assim mesmo, é desse jeito. É pau, é pedra, é pedra. Não tem jeito. Quem crê no Filho de Deus, ele é filho de Deus. Quem crê em Jesus é filho de Deus. Quem não crê, não pode ser filho de Deus, porque não ouve a voz do pastor. Então somente os filhos, somente as ovelhas ouvem a voz do pastor. Quem não é ovelha é bode. Quem não é ovelha é bode. Então bode é bode, ovelha é ovelha. Um bode não pode virar ovelha, nem ovelha pode virar bode. Então assim, não tem como converter um bode para ele se transformar em ovelha. Então quem não é filho de Deus não pode virar filho de Deus. Quem é filho de Deus não pode deixar de ser filho de Deus. Ora, um filho sempre será filho, né? Como que eu posso dizer que porque meu filho se ausentou de mim, desapareceu no mundo, ele vai deixar de ser meu filho? Ele vai ser meu filho até morrer. Ele não vai deixar nunca de ser meu filho. Pode estar distante de mim, ele vai ser meu filho. Da mesma forma, Deus também com seus filhos. Um filho dele pode estar nas obras da carne, pode estar longe do entendimento da graça do evangelho, mas ele é filho, mesmo que ele esteja longe. Um exemplo disso foi a parábola do filho pródigo que estava longe, mas ele não deixou de ser filho, continuou sendo filho, né? Então a promessa da casa do Pai foi para os judeus. Jesus nunca disse que levaria a sua igreja para lugar nenhum. Gente, o pessoal vai falar, você está pregando uma heresia, Messias. Mas ele nunca falou para a igreja isso. Em lugar nenhum Jesus estava falando para a igreja, né? Estava falando para os judeus, para quem estava debaixo da lei, né? Ele não viria buscar a sua igreja, tirar a sua igreja para a terra. Ele está falando para os judeus. Vamos ler depois isso aqui, ó. Levaria os que estavam na velha aliança. Todos os apóstolos e discípulos, mesmo depois da ressurreição de Jesus, ainda estavam debaixo da influência da velha aliança, uma vez que o templo ainda estava de pé. Então, porque o templo ainda estava de pé, que seria derrubado, né, no ápice dos acontecimentos das profecias de Jesus, todos aqueles que estavam debaixo daquela lei, Jesus falou que levaria para ele mesmo. Ele viria e voltaria e os levaria para ele mesmo. Jesus não estava falando com a igreja, ele estava falando com os judeus, com aqueles que estavam debaixo da lei. Vamos ler aqui, ó. João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Ele está falando com quem? Com os seus discípulos, com os judeus. Não está falando com a igreja, que a igreja ainda não existia. João 14:1. Veja o que, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus iria à cruz, ainda ele estava vivo ainda, né? Mas ele iria preparar o lugar. João 14:2. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez. Mas ele está falando com quem? Com a igreja. A igreja ainda não tinha sido edificada. A igreja ainda não tinha nascido. O Espírito da graça ainda não tinha sido dado aos homens. A igreja só nasceu com o Espírito nos homens. Quando o Espírito passou a habitar nos homens, aí sim nasceu a igreja, né? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, ou seja, para a igreja, né? Seria a igreja, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:3. Jesus está falando com quem? Com quem estava debaixo da lei. Ele não está falando com a igreja. Ele não estava dizendo que viria outra vez para a igreja. Ele estava falando que viria outra vez para os judeus que estavam debaixo da lei. Está bem claro, gente? Está bem claro ou não está? Tá, né? Não tem por que a gente inventar. Agora aqui, ó. Edificarei a minha igreja. Olha a prova de que a igreja ainda não tinha surgido, porque Jesus falou que edificaria a igreja. Então Jesus não estava falando com uma nova condição, a igreja. Quando ele falou que ele viria outra vez, não era com uma nova condição, porque a nova condição já era a casa do Pai, né? Ele não estava falando com a igreja, mas com os que estavam na velha condição, ou seja, a velha aliança. Eles seriam levados para a casa do Pai, que ainda não estavam na casa do Pai, né? Olha a prova aí. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mateus 16:16. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16:17.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra já edifiquei a minha igreja? Ou edificarei a minha igreja? Edificarei. Ele está falando que edificarei sobre aquela pedra, sobre aquela fé de Pedro, né? Sobre aquela fala de Pedro, aquela revelação. Essa revelação, porque veja bem aqui, ó. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, foi o Espírito, né? Mas meu Pai está no céu. Então, sobre essa pedra, a igreja seria edificada, ou seja, pelo Espírito. A igreja não poderia ser edificada pela lei, porque a igreja não ficaria debaixo da lei. Mas Jesus estava falando que eles que estavam debaixo da lei, eles se tornariam a igreja, ou seja, eles iriam para a casa do Pai, que nós já estamos na casa do Pai, né? Sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 8. Então a maior prova de que Jesus não estava falando com a igreja é porque a igreja não existia ainda, né? Então, sobre aquela fala de Pedro, aquela revelação, a igreja estaria, né? Olha só, porque foi revelado pelo Espírito, não carne e sangue, né? Olha só, o Pedro falou aqui, Mateus 16, 16, Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Essa revelação é dada o quê? Na condição da igreja. Então, sobre essa fala de Pedro, a igreja seria edificada, né? Reunião dos eleitos é a igreja de hoje. Então, os eleitos reunidos é a igreja. Não há judeu nem grego, todos estão reunidos na casa do Pai. Todos estão reunidos, os filhos de Deus estão reunidos. Não há judeu nem grego. Veja que Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. Então, olha só o que Jesus está falando, que os escolhidos seriam o quê? Ajuntados. É aí que iria surgir verdadeiramente a igreja, né? Ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Paulo falando sobre o toque da trombeta, vejam aqui, ó, 1 Coríntios 15, 51. E eis aqui vos digo um mistério. É um mistério, Paulo falou. Na verdade, nem todos dormiremos. Quer dizer, nem todos iriam o quê? Morrer. É isso que Paulo está falando. Mas todos, ou só alguns, todos seremos transformados. Ora, Paulo está falando aqui que eles iam virar super-homens de aço? Que a carne deles ia se tornar indestrutível? Claro que não, né? Paulo estava falando de coisas espirituais. Olha só, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ora, se todos foram transformados, em quê? No Espírito, não é na carne, porque hoje nós não somos transformados, mas somos homens de aço, indestrutíveis, uma bala pega no meu peito eu não morro. Não é isso que Paulo estava falando. Paulo está falando de coisas espirituais. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, né? Porque a trombeta soará. Olha, isso é linguagem figurada, tá, gente? Nenhum anjo ia chegar lá e tocar a trombeta, não. Isso é uma linguagem figurada. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, né, aqueles que estavam vivos, seriam transformados. Então, os que tinham dormido no Senhor seriam o quê? Ressuscitariam incorruptíveis. Eles apareceriam aqui na terra? Não sei. Jesus apareceu. Agora, se eles apareceram ou não, aí eu não sei. Eu sei que eles ressuscitariam incorruptíveis. Agora, necessariamente, ressuscitar incorruptível, ele apareceria ou não? Porque Jesus, quando ele surgiu, ele apareceu para os seus discípulos, mas ele também desaparecia. Em alguns momentos ele estava visível, outras vezes não. Então vejam, então o Espírito é Espírito. O Espírito, se Deus quiser, ele pode se materializar, não é matéria, mas o Espírito pode se tornar uma forma corpórea, né? Assim como os anjos apareceram para Ló, para Abraão. Então os anjos não apareceram lá para Abraão, apareceu um anjo, apareceu. Até deu a mão à família de Ló lá, puxou eles para que eles não fossem destruídos. Então Jesus da mesma forma apareceu depois que ele ressurgiu dos mortos, ele apareceu. E ele podia ser tocado. Agora, veja aqui, ó, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo está falando que eles seriam transformados. Então nós
já temos a incorruptibilidade em nós, no nosso espírito, porque a corruptibilidade não é a destruição a corruptibilidade, vamos ser bem claro, né? A corruptibilidade não é a destruição das células do nosso organismo biológico. Paulo não está falando dessa corrupção, né? Que eles ressuscitariam incorruptíveis, quer dizer, o espírito deles seria incorruptível, ou seja, não estavam mais sob a influência do pecado. Então o pecado de Adão é que tornava os filhos de Deus corruptíveis, mas só que os filhos de Deus e os filhos da perdição, todos eles nesse corpo biológico são da mesma forma corruptíveis num corpo que se desfaz na terra. Então é claro, está bem claro que Paulo não estava falando da incorruptibilidade de um corpo material disso aqui, porque senão nós teríamos que nos transformar num homem de aço, então, né? Um The Flash, sei lá, qualquer coisa aí, tipo nos filmes aí que a gente nós ficaríamos imortais, seríamos super-heróis. Todos os filhos de Deus, todos os crentes, teriam que ser, então, tipo super pessoas especiais que não morreriam nunca mais no corpo. Mas é claro que é claro que Paulo não está falando de uma incorruptibilidade desse corpo aqui, mas ele está falando da incorruptibilidade do espírito, que antes da cruz todos os homens estavam corruptíveis. Depois da cruz, que Cristo pagou o preço, tirou o pecado de Adão, os homens na ressurreição se tornariam incorruptíveis. Então a nossa incorruptibilidade é no espírito, tá bom, gente? Então veja aqui, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quem seriam transformados? Os que estavam vivos, né? 1 Coríntios 15, 52. Porque convém que isto que é corruptível, o que era corruptível? Se revista da incorruptibilidade. É claro que Paulo não está falando do corpo, senão todos eles teriam que se tornar. Quando é que alguém vai se tornar incorruptível nesse corpo carnal? Nunca. Porque todos os homens que passam aqui pela terra, eles se desfazem, os corpos se desfazem na terra. Então é claro que Paulo não está falando que isso aqui se tornaria incorruptível, mas ele está falando da corrupção que era antes da cruz do pecado de Adão, que eles se tornariam o quê? Incorruptíveis, né? Porque convém que isto que é corruptível, ou seja, pelo pecado de Adão, se revista da incorruptibilidade, ou seja, da perfeição em Cristo. É isso que Paulo está falando. E que isto que é mortal, ou seja, que depois do pecado de Adão, todos se tornaram mortais. Onde? No Espírito. Se revista da imortalidade, ou seja, da imortalidade de Cristo, no nosso Espírito, na nossa alma. Porque o que é mortal, né, o que estava com o pecado, se revestiria da imortalidade, porque o último inimigo a ser vencido seria o quê? A morte. 1 Coríntios 15, 53. E quando isso que é corruptível, claro que Paulo não está falando dessa carne, desse sangue, se revestir da incorruptibilidade, ou seja, se revestir de Cristo na ressurreição e no arrebatamento, isto que é mortal, se revestir da imortalidade, isto que estava debaixo da lei ainda, né? Se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita. A palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 54. Vamos ver aqui, ó. Vejam a prova aí de que Paulo estava falando que era a lei e o pecado que trazia a corruptibilidade. Então Paulo estava falando da corruptibilidade daqueles que estavam debaixo da lei. Veja a prova aí nos versículos 55 e 56. Olha só: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Então quem trazia a corruptibilidade era o pecado, e a força do pecado é a lei. A lei seria definitivamente tirada na queda do templo. Então por isso que eles já estavam esperando a manifestação dos filhos de Deus, da incorruptibilidade da igreja. A igreja, ela é incorruptível. Porque alguém vai me falar assim: como pode se todos morrem? Mas isso aí é uma outra questão. Isso aí é a participação da carne e do sangue, da mesma forma que Jesus participou de carne e sangue. Então, só que a igreja, ela está na incorruptibilidade do Espírito, né? Paulo não estava falando de coisas físicas, mas estava falando de coisas espirituais. Veja aqui, a prova aqui, ora, o aguilhão da morte é o pecado. Então o que trazia a corruptibilidade no espírito humano, no homem, que ficaram aguardando a ressurreição? Era o pecado. E a força do pecado é a lei. A lei, ela definitivamente foi tirada na vinda do Filho do Homem, que diz, na vida de Jesus, que o pecado foi definitivamente tirado, definitivamente o templo, aquela velha
aliança ela foi tirada, aquele aion, né? Foi tirado e surgiu um novo céu e nova terra. Aquele é o velho céu e a velha terra, surgiram novos céus e nova terra, que é a nossa condição em Cristo. A nossa condição em Cristo são os novos céus e a nova terra que falam. Porque muitos interpretam aí, assim, literalmente, dizendo que novos céus e nova terra é que esse planeta seria destruído e Deus faria um planeta espiritual. Não é disso, né, gente? O novo céu e nova terra é a nossa condição em Cristo. Porque João, ele falou assim, e vi um novo céu e uma nova terra. Ele viu isso lá. E o novo céu e a nova terra é a nossa condição em Cristo. Isso não vai acontecer no futuro ainda, novo céu e nova terra. Se não fosse assim, se for assim, então nós estamos ainda debaixo do pecado, ainda estamos debaixo da lei. A lei foi tirada, o tempo foi tirado, então acabou aquela juridicidade da lei, né? A vinda do Filho do Homem não ocorreu? Eu pergunto. Que horas são, por favor? Já deu 8 horas? 4 minutos para 4 minutos para as 8. Então a vinda do Filho do Homem não ocorreu, gente? Não tem sentido a gente dizer que não ocorreu, porque se não ocorreu, então ainda o pecado, ainda a morte não foi vencida, né? A lei ainda, o aguilhão da morte ainda está aí. Olha só, o aguilhão da morte é o pecado de Adão não foi tirado. Jesus viria, quando Jesus viesse nas nuvens para julgamento de Israel, ele viria sem já o pecado, e aqueles eleitos seriam o quê? Reunidos num só lugar. Então todos nós que somos eleitos em Cristo estamos reunidos num só lugar, ou seja, onde? Em Cristo. Então todos, judeus, gregos, né, brasileiros, atuais, estamos reunidos num só lugar. E isso aí aconteceu quando? Quando foi falado aqui por Jesus e Paulo falou, né, sobre a última trombeta. A reunião dos eleitos é a igreja hoje, não há judeu nem grego. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com rios de clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Estamos ou não estamos ajuntados com os escolhidos? Estamos ou não estamos congregados com Cristo na igreja? A igreja é a congregação de Cristo. Então nós não devemos deixar essa congregação, né? Esse entendimento. Então a nossa congregação é esse ajuntamento dos escolhidos, tanto de judeus como de gentios. Que agora não tem mais gentio, não tem mais judeu. Então a vinda do Filho do Homem, gente, não ocorreu? Olha, se não ocorreu, então foi pegadinha, então, né? Não tem sentido, né? Gente, vamos cantar novamente aqui A Casa do Pai, né? A gente cantou, mas vamos cantar novamente aqui para finalizar essa mensagem. A Casa do Pai, deixa eu aqui localizar aqui rapidinho, gente. Porque a Casa do Pai é a nossa condição em Cristo. Então quando Jesus falou com os seus discípulos que vos levarei para mim mesmo, ele estava falando que eles seriam levados para a nova condição em Cristo Jesus. Vamos cantar aí. Me conheces, Senhor. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas. Me amas.